Ok. Resfriando progressivamente a água destilada, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura. Ok. Água destilada, pessoal, o que é água destilada? Ora, é a água pura, tá? A água praticamente sem sais, tá ok? Então, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido, a temperatura permanecerá constante quando houver líquido presente. E aí, o que vocês acham? Bom, lembra daquele diagrama da água, da mudança do estado, tá? O que que ocorria? Vamos tentar reproduzir aqui. Suponha que aqui, ah, suponha que aqui seja o gráfico da temperatura, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, -6 graus, -6 graus Celsius. O que que ocorre? Ele vai aumentando a temperatura, tá? Aqui eu tenho gelo, então quando chegar a 0 graus Celsius, a primeira partícula, o primeiro cristal de gelo vai começar a transformar-se em água no estado líquido, tá ok? E nesse ponto, pessoal, a temperatura ela fica o quê? Fica zero, tá ok? Depois que a última partícula de gelo se transforma em água, aí sim, todas as moléculas vão estar no estado líquido. Desculpa. Depois que a última partícula de gelo, cristal de gelo, se transforma em água líquida, daí para frente eu vou ter o aumento da temperatura, tá ok? Da substância líquida. Aí quando essa temperatura chegar nos 100 graus, a mesma coisa. A primeira moléculazinha de água líquida vai se transformar em vapor. Enquanto eu estiver transformando a minha água líquida em vapor, a minha temperatura fica constante, tá ok? Depois disso, a mesma coisa, tá? Então aqui, pessoal, aqui subindo essa minha curva, eu estou transformando o quê? A minha água, o meu gelo em água líquida, tá ok? Ou seja, eu estou derretendo o gelo, tá? E aqui eu estou transformando a minha água líquida em vapor, ok? Então vamos aqui para o item. Item A. Uh, quando começar a passagem do estado líquido para o sólido. Ora, na verdade eu estou vindo daqui, estado líquido, não é? Para o sólido. Então eu estou andando nessa curva nesse sentido aqui, tá ok? Bom, a temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente. É o que a gente falou, né, pessoal? Aqui, nesse ponto aqui, eu tenho líquido mais sólido, tá? Aqui eu só tenho líquido e aqui eu só tenho sólido. Aqui eu tenho líquido mais vapor e aqui eu só tenho vapor, tá ok? Então, uma questão bem batida, tá, pessoal? Permanecerá constante sendo igual ao produto de condensação da substância. Não, sendo igual ao ponto de condensação da substância. Não tem nada a ver, né, pessoal? Condensação da substância está aqui, então não tem nada a ver. Diminuirá gradativamente. A gente viu aqui que ele não vai estar diminuindo, né? Aumentará gradativamente, a mesma coisa, permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Mentira, né? Depois de todo o líquido desaparecer, que é esse ponto, eu vou ter a diminuição da temperatura. Questão 10. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, que é aquelas pedrinhas que você coloca no guarda-roupa para evitar barata, funde em temperaturas superiores a 80 graus. Sabe que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo.
Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Ora, isso aqui é uma questão bem comum, tá, pessoal? O item B, sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado que, pessoal? Para o estado de vapor. Na verdade, isso aqui é ida ou volta. Eu também chamo de sublimação a mudança do estado de vapor para o estado sólido, ok? Vamos vamos para os outros itens, ok? Ok. Uma mistura é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura ordenada. Ordenada, não se esqueça, que é o eixo X, ou desculpa, o eixo Y. E a abscissa, não se esqueça, que é o eixo X. Professor, e o que é uma coordenada? Coordenada é um ponto, que corresponde ao conjunto x, y, tá ok? Beleza. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente, tá? Bom, ponto de fusão, pessoal, é o que? É o ponto no qual a substância sai do estado líquido, ou desculpa, do estado sólido para o estado líquido, tá ok? Então, no meu ponto de vista, aqui ele está no estado sólido, tá? Aqui eu tenho uma mistura de sólido mais líquido. Por que você diz isso, professor? Porque aqui a temperatura ficou constante. Aqui eu tenho só líquido e aqui eu vou ter o que? Líquido mais vapor, tá? Observe que o raciocínio sempre é o mesmo, tá? Então, o ponto de fusão, pessoal, seria o que? Seria esse ponto aqui, não é? Ó, tá? Que marcaria mais ou menos aqui na minha escala 65. Então aqui iria embora, aqui iria embora, tá ok? Beleza. O ponto de ebulição, pessoal. Ponto de ebulição fácil, né? 150. Então não poderia riscar nenhum. Então ele quer te pegar no tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Ora, o tempo no qual ela permanece no estado líquido, pessoal, percebendo aqui, ó, seria aqui pela escala parece ser o 25, não é isso? Ok. Bom, o tempo que a substância permanece no estado líquido. Ora, eu ficaria em dúvida, pessoal, em colocar esse tempo aqui, ó, porque aqui eu tenho sólido mais líquido, aqui líquido e aqui líquido mais vapor, tá? Bom, como eu não tenho essa abscissa aqui, eu não posso considerar esse trecho líquido mais vapor. Se eu não considero esse trecho líquido mais vapor, eu também não considero o trecho sólido mais líquido. Então ele quer o tempo em que a substância fica no estado líquido sem estar misturado, sem estar nos seus outros estados físicos. Então é só esse trecho aqui. Então 25 menos 20, 5. Item D. Tá? Questão 12. Dado o diagrama de aquecimento de um material, está aqui o diagrama, a alternativa correta é... Ok. O diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Bom, se fosse uma substância pura, pessoal, esse trecho aqui, ó, tá? Bem aqui eu teria uma reta assim, ó, uma reta horizontal, entendeu? Depois o trecho líquido para eu representar o líquido mais vapor. E eu não tenho isso, ó. Observa a diferença entre esses dois gráficos. Então, isso aqui é característico de substância composta. O que é uma substância composta? Posso dizer que é uma mistura, ok? Então, observa, ó, que eu tenho duas concavidades diferentes aqui na minha reta, tá? Então, eu tenho uma substância que não é pura, ou seja, uma substância composta. Então, aqui, item falso. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Tá, o tempo zero aqui. Ora, ele fala sólido, né? Então,
jamais posso pensar aqui em líquido. Ó, tempo zero aqui, esse ponto. 210 graus é a temperatura de fusão do material. Ora, 210 graus, pessoal, olha aqui no gráfico, tá, tem a ver com vapor. Fusão, lembra sólido. Então, mais um item errado. A transformação de x para y é um fenômeno químico. Tá, pessoal, fenômeno químico normalmente envolve reações químicas, tá ok? É uma forma de eu ter o primeiro contato com essa informação, tá? E fenômenos físicos, pessoal, aqui na minha química, é justamente isso, a transformação de fase. Então, toda vez que eu ouvir falar em transformação de fase, eu tenho que associar a fenômeno físico. Tá ok, pessoal? Mudança de fase é fenômeno físico. Então, item errado. Ora, sobra o item E, né? 80 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. Ora, 80 graus Celsius é o ponto X, né, pessoal? Eu estou saindo do estado sólido para o sólido mais líquido, tá? Ou seja, é como se eu tivesse aqui um cristal sólido e de repente aqui o primeiro sólido se transforma em líquido, tá ok? Ou seja, o X é o meu ponto, é o começo do meu ponto de fusão e aqui é o meu término, ok? Então 80 graus, tá verdade, beleza? Bom, isso aqui é um exercício resolvido, tá bem explicado, vocês deem uma olhada. Questão 14, vamos lá. Considere a tabela a seguir. Ele te deu ponto de fusão e ponto de ebulição. Qual é o estado físico dessas substâncias à temperatura ambiente? Ora, a temperatura ambiente aqui que ele considerou foi 20 graus Celsius, tá? Bom, o oxigênio, pessoal, ele funde a menos 18 e ele se transforma em vapor a menos 183, tá ok? Então, o oxigênio que a gente conhece, acho que não precisaria nem colocar essa tabela aqui, tá? Porque a 20 graus Celsius, pessoal, a gente sabe que o oxigênio é o quê? É um gás. Vamos ver se bate, ora. Fazendo um termômetro aqui, ó, do oxigênio, eu teria ponto de fusão menos 218,4, ponto de fusão, ponto de ebulição, eu teria menos 183. Ou seja, ó, o 25, pessoal, estaria lá para cima, entendeu? Como o ponto de ebulição eu transformo, se eu estou subindo aqui na minha reta, estou aumentando a minha temperatura e o meu ponto de ebulição representa a mudança do estado líquido para o estado vapor, estado gasoso, então consequentemente aqui o oxigênio está no seu estado gasoso, ok? Então aqui é gás. Tá. Fenol, 43,182. Observe que o 20 está abaixo do 43. Então, se eu for fazer aqui, ó, 43, o meu 20 vai estar aqui, tá? Ou seja, se aqui é o meu ponto de fusão, consequentemente no meu 20 eu vou ter um estado o quê, pessoal? Ter um estado sólido, tá? Estou abaixo da minha temperatura de fusão. E o pentano 20 vai estar entre os dois, vai estar entre o meu ponto de ebulição e o meu ponto, se aqui é menos 130 e aqui é 36,1, o meu 20, suponha que ele esteja aqui, vai estar no meio. Então, ele está entre o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição, tá ok, pessoal? Então, ele vai estar no estado líquido. Observe que você não tem que decorar nada aqui. Aqui, simplesmente, é você seguir o raciocínio, beleza? E para encerrar, vamos aqui, vamos para a parte final.
Ok. O aquecimento global já representa sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de... não sei pronunciar esse nome. Por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno. Descongelam mais rápido na primavera. E há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. As mudanças de estado descritas no texto são respectivamente. Tá. Observa, o que você tem que observar aqui, pessoal? Quais são essas mudanças de estado descritas no texto? É uma questão estilo Enem, tá, ok? Então eu tenho que identificá-las, tá? Bom, primeiro ele fala da ilha no Alasca, que ele fala aqui, ó, as geleiras já demoram mais a congelar no inverno, tá? Ou seja, descongelam mais rápido na primavera e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. Ou seja, primeiro, ela descongela... primeiro ela demora mais a congelar, ou seja, se eu estou congelando, eu estou no processo de solidificação, ou seja, mudança do líquido para o estado sólido. Então, riscaria o item C e o item E. E depois, pessoal, o descongelamento, tá? Que seria o contrário da solidificação, ou seja, a fusão, tá, ok? Então, item A. Questão 17. Questão 17. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Ok. Bom, pessoal, aqui eu já imagino que, pessoal, aqui é sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor e aqui vapor, tá, ok? Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta duração da ebulição de 10 minutos, tá? Bom, o que é ebulição, pessoal? É o processo do estado líquido, né? Transformação do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, de 40 para 60. 60 menos 40 vai dar 20, não é isso? Então não vai dar 10 minutos, vai dar 20 minutos. Item B, duração da fusão de 40 minutos. Mesmo raciocínio, 30 menos 10 dá 20. Então não vai dar 40. 30 menos 10. Ponto de fusão de 40. Ora, 40 graus Celsius. Bom, o ponto de fusão, pessoal, está nessa reta aqui, não é? Essa reta horizontal. E vai bater onde? No 40. Então item C, item correto. Ponto de fusão de 70. Errado, não? Ponto de ebulição de 50. Bom, o ponto de ebulição está aqui. O ponto de ebulição bate no 70. Então não dá 50. Ok? Beleza. Deixa eu conferir se a questão 18 é a questão resolvida, que fica a cargo de vocês, que ela está bem explicada. Não, é 19. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus, são respectivamente, tá? Aquela mesma questão semelhante que a gente já resolveu, né? Ou seja, Mercúrio, pessoal, 30 graus está abaixo do ponto de fusão. Então, o Mercúrio ele vai estar o quê? No estado sólido. Então, no seu ambiente aí de 30 graus, o Mercúrio vai estar no seu estado... desculpa, falei besteira. 30 graus vai estar entre menos 38 e 356. Então, ele está no estado líquido. Ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Lembra que eu falei que o mercúrio é o único metal que nas condições ambientais está no estado líquido, que todos os outros estão no estado sólido? Então é isso que eu queria dizer. Amônia, menos 77 e menos 33, ou seja, 30 está para cá, está acima do seu ponto de ebulição. Então a amônia, pessoal, está em estado gasoso. Benzeno, 5,5 e 80, então ele vai estar aqui no meio. Benzeno é líquido, lembra do benzeno?
Benzeno é o solvente universal das moléculas orgânicas, assim como a água é o solvente universal das moléculas inorgânicas. O que é um solvente? É uma substância que normalmente dissolve as outras substâncias, ok? Bom, naftaleno é aquela pedrinha que você coloca no guarda-roupa, eu já sei que ele é sólido, então vamos conferir, ok? Olha só, 30 está para cá, ó, tá à esquerda do 80, então está abaixo do seu ponto de fusão, então estado sólido, tá ok? Então, confere, vamos conferir agora o gabarito. Então, primeiro, líquido, gás, líquido, sólido, né? Então, líquido, gás, líquido, sólido, item C, beleza? Item C, ok? Vamos aqui para a questão 20. Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, isso é, absorvem energia. Olha só, processo, vocês vão estudar isso no capítulo de Química 2, que se chama entalpia, tá, pessoal? Que é a transformação, a mudança de fase com troca de energia. Quando uma reação química ocorre, ela pode absorver ou liberar energia, tá? Então, exemplo, olha só, vamos daqui da direita, de baixo para cima, fica melhor falar assim. Eu tenho um sólido, certo? Para ele ir aumentando a sua temperatura, ele está o quê? Absorvendo a energia, tá ok? Se ele está absorvendo a energia, é um processo endotérmico, tá ok? O contrário, de cima para baixo. Se ele vem aqui, ó, se ele está diminuindo a sua temperatura, ele está doando a sua energia para o ambiente. Se ele doa a sua energia para o ambiente, ele é um processo exotérmico. Exo, tá ok? Endo, exo. Só lembrar dessa nomenclatura. Beleza? Ok. Então, a questão 20, ele quer que você marque todos os processos de mudança de estado físico que são endotérmicos, tá ok? Ora, quais são os processos então que absorvem energia? Tá, vaporização. Vaporização absorve energia? Sim, porque eu estou mudando do meu estado líquido para o meu estado de vapor. Solidificação, ele libera energia, né? Porque eu estou saindo do estado líquido, que é um estado que tem muita energia, tem muito mais agitação que o estado sólido. Então, como as moléculas do sólido vão estar mais quietinhas, eu posso afirmar que elas vão estar no seu estado, no estado de menor energia. Ou seja, ele perdeu energia, tá ok? Então é um processo exotérmico, não é um processo endotérmico. Então, item A falso. Liquefação, tá? Bom, liquefação, o que seria liquefação? Seria o processo do estado de vapor para o estado líquido, não é isso, pessoal? Então, eu estou o quê? Estou saindo de um estado bem agitado, que é o estado de vapor, para um estado mais quietinho, que é o estado líquido. Então, aqui eu vou ter um processo que está liberando energia. Então, o item já está falso. Bom, solidificação. Solidificação é líquido para sólido, tá ok? Então, aqui é exo. Então, aqui vai embora, aqui vai embora. Bom, item E, sublimação. Observe que a sublimação, pessoal, é sólido para vapor, né? Mas ele pode ser ida ou volta. Cuidado para não decorar só o caso da naftalina, né? Que a gente coloca ela no guarda-roupa, ela vai para a direita. Aí você decora como só ida, mas ele também é volta. Mas o item está correto. Fusão. Fusão, eu estou transformando a minha pedrinha de gelo, por exemplo, para o seu estado líquido. Então ele absorve. Vaporização, estado líquido para o estado de vapor. Então, item E. Então, para encerrar, parte 3. Ah, não, já acredito que seja a última questão. Isso, última questão.